setor que está movimentando a economia do Rio de Janeiro, o mercado de seguros e resseguros. Para falar sobre esse assunto, o Alerj Debate de hoje recebe o deputado João Pedro, do Democratas, e o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro, Henrique Brandão. Quem me acompanha nessa conversa é a jornalista Dandara Batista. Obrigada pela presença de todos, obrigada, Dandara. Henrique, eu queria saber um pouquinho, para quem não está em casa, que já está muito acostumado em conhecer o termo do seguro, mas o que é o resseguro, para a gente poder explicar um pouquinho esse termo? Na verdade, de forma bem simples, de forma bem didática, o resseguro é o seguro do seguro. A resseguradora é que garante às seguradoras o excedente. Vamos dar um exemplo. Você vai a um banco e você não tem um tostão no banco, ok? Aí o banco lhe dá um cheque especial de R$1.000. Né? Ou seja, o banco, na verdade, está sendo o seu ressegurador, ele está lhe dando uma garantia adicional, você não tem nada e te dá uma garantia. Nos seguros, as seguradoras têm um limite para operar, de acordo com a sua capacidade econômica, um limite, por exemplo, de 10 milhões, e ela faz um seguro de 100 milhões. Até 10 milhões elas garantem, de 10 milhões e diante, quem garante é o ressegurador. Perfeito? Então, 90% desses seguros é ressegurado. No caso do Brasil, especificamente, o mercado de resseguro é um mercado muito forte, é um mercado porque a indústria brasileira ainda em processo de expansão, a capacidade econômica das seguradoras ainda é muito pequena, então o resseguro se faz muito importante, porque hoje no Brasil, para você ter uma ideia, do parque industrial, das grandes plantas, Petrobras, as grandes Norberto Odebrecht, os grandes riscos de engenharia, as grandes plataformas, 97%, 98% é ressegurado. Fica no Brasil 1%, 1,5%, nada mais do que isso. Mas, desculpa. Até o ano de 2008, os resseguradores eram monopolizados pela IRB. Como ficou esse setor depois da abertura do mercado? Bem, o IRB foi um monopólio, o Instituto de Resseguro do Brasil foi um monopólio durante 60 anos. Foi, na verdade, fundado em 1939 pelo presidente Getúlio Vargas. E, na verdade, foi um grande benefício para o Brasil. O Brasil precisava se proteger do mercado internacional. O IRB, na verdade, ele fortaleceu o mercado, fortaleceu as seguradoras nacionais, manteve os recursos no Brasil, internou capital no Brasil, foi de grande valia o resseguro para o Brasil durante os 60 anos. Com a abertura do mercado, a gente tem... É importante, vieram 30 resseguradores para o Brasil, as resseguradoras vão começar a competir, ou seja, os preços vão começar a diminuir, é o que nós esperamos, os produtos vão trazer produtos com mais alternativas, com menores preços, ou seja, tudo isso nós esperamos que isso aconteça, que efetivamente se traga. Com esse advento internacional, com essa bomba atômica que aconteceu no mercado internacional, nós na América Latina e nós no Brasil estamos muito apreensivos. Porque os resseguradores, principalmente os grandes resseguradores, Munique Re, Suisse Re, os grandes resseguradores internacionais, sofreram um abalo muito grande nas suas bases econômicas. Ou seja, fizeram operações de derivativos, fizeram grandes operações e hoje tem grandes problemas nas suas capacidades de ressegurar, ou seja, nas suas capacidades de reter risco, né? Então, nós no Brasil, quer dizer, para você ter ideia, estamos aqui com 30 resseguradores e o IRB continua bancando 90% dos seguros feitos no Brasil. Ou seja, ainda é a principal empresa. Ainda é e vai continuar sendo, porque o IRB conhece todos os riscos. Vamos dizer assim, o IRB é o médico de todos os pacientes durante esses anos todos. Então você chega de fora, da Alemanha, ou da França, ou dos Estados Unidos, você não conhece as plantas do Brasil, você não conhece os riscos, e o IRB leva uma grande vantagem, que ele conhece todas as plantas, conhece todos os riscos, conhece todos os corretores que fazem essas colocações, perfeito? E conhece todos os segurados. Para o estrangeiro chegar aqui e levar alguma coisa, ele tem que vir com uma alternativa muito grande de preço, de produtos e alternativas que traga interesses para o país, ou seja, de que maneira o ressegurador vai se fixar no Brasil? Ele vai ter que ser muito criativo. E tem que garantir confiança também para esses clientes que já estão acostumados com uma empresa... Garantir confiança, eles são muito grandes. O problema é você ter, na verdade, um tratamento diferenciado, porque o segurador brasileiro não está acostumado, a indústria brasileira não está acostumada com o mercado livre. Ou seja, o que é mercado livre? É você ter que negociar, cada seguradora, nós temos 100 e poucas seguradoras, cada seguradora tem que negociar um risco com o ressegurador. O que eles faziam antes? As seguradoras pegavam todo o seu risco e levavam para o IRB, para um órgão só. Ou seja,
o segurador ficava tranquilo. Hoje não. Hoje não é mais obrigatório o resseguro e cada segurador tem que fazer o seu underwriting, tem que fazer sua análise de risco. Será que o deputado vai ficar doente, não vai ficar doente? Será que a fábrica dele vai pegar fogo, não vai? Ou seja, eu tenho que fazer uma análise de risco para saber o quanto eu garanto, eu segurador, e o quanto eu resseguro. O quanto eu posso bancar de risco. Para a dona de casa assistir, para as pessoas que não entendem de seguro. Ou seja, o quanto eu posso garantir o risco dele e o quanto eu tenho que ressegurar. O que acontece? Se você leva muita coisa para fora, o ressegurador vai dizer: por que você não ficou com isso? Porque você está me dando? Porque é ruim para você? Se é ruim para você, é ruim para mim também. É porque o risco é maior. Exatamente. Causa desconfiança. E a crise, então a crise mundial, ela afetou a entrada das resseguradoras no Brasil. Claro que era uma medida muito esperada de todo o mercado para trazer para o Brasil resseguradoras. E isso é uma geração de emprego, geração de renda, enfim, para abrir esse mercado que foi feito tardiamente. Mas então a crise, Henrique, a crise mundial afetou, enfim, e acontece essa mudança do mercado de seguro no Brasil. Acontece agora de maneira muito mais lenta do que se esperava. Lenta por uma razão muito simples. Na verdade, o ressegurador, o mercado, quem diria que um Lehman Brothers quebraria? Uma EIG, a maior seguradora do mundo. Ou seja, nós vivíamos no cenário antes de setembro de 2008 e passamos a viver no cenário do crash da Bolsa de Nova York em 1929. Ou seja, essas empresas tiveram um problema seríssimo. O mundo circulava no mundo, na visão internacional, em derivativo, quase 70 a 80 trilhões de dólares. E, na verdade, isso era uma irrealidade econômica, macroeconômica. Certo. Era uma realidade macroeconômica. Ou seja, quando se levantou, viu que aquele dinheiro jamais poderia estar rodando aquele dinheiro todo. Ou seja, aquele dinheiro todo havia uma alavancagem monstruosa no mundo todo. Os resseguradores, como os bancos e todo mundo, quer dizer, quando o Grissman falou em 2002, 2003, que havia uma exuberância exagerada, ou seja, o mercado financeiro havia um excesso de otimismo, um excesso de exuberância, ninguém freou esse processo. Quer dizer, as indústrias americanas, europeias, principalmente as americanas, estavam alavancadas 4, 5 vezes, 10 vezes, ou seja, tinha um capital, um exemplo, tinha um capital de 100 mil reais, ou 100 mil dólares, ou $1 milhão, e estavam devendo 10 milhões de dólares. Pois é. O Brasil, inversamente, um empresário brasileiro tem um capital de 1 milhão e estava devendo 300 mil dólares, 300 mil, ou seja, 30%, 40%, ou seja, por isso que não aconteceu nada com a gente, por isso que a economia brasileira está totalmente blindada, as seguradoras só podem investir 2 ou 3% em ações, o mercado segurador brasileiro é o mais seguro do mundo hoje, ou seja, nós somos um mercado absolutamente estável. E levou então as seguradoras brasileiras a continuar a ter uma relação mais direta com o IRB, enfim, passou a ter uma visão um pouco menos ousada e ser mais conservadora em relação à relação com o IRB, que é uma relação que já existia, enfim. E bom, aí, gente, a gente tem que fazer um pequeno intervalo agora, a gente vai voltar com esse assunto no próximo bloco. Não saia daí.